Mas tem muita coisa aqui na terra que nos ajuda. Alguém aqui, por exemplo, já precisou de advogado? Ajuda, não ajuda? Sim ou não? Você está num problema jurídico, uma questão assim, que o advogado ajuda muito. Terapia ajuda? Sim ou não? Ajuda. Tem muita coisa que ajuda. Livros ajudam. Existem profissionais liberais que são importantíssimos para algumas situações que a gente está passando. Tem muita coisa que ajuda. Mas eu vim percebendo, quanto mais você debruça sobre a Bíblia, estuda sobre a vida, observa as pessoas, tem muita coisa que ajuda, mas só uma coisa resolve. Tem muita gente que facilita, mas só tem um que faz a gente chegar inteiro no final. Então, não tenha dúvida nenhuma que existem coisas que a gente precisa da mesma forma que uma criança precisa dos pais. Por exemplo, eu tenho 4 filhos, você deve ter filhos também, talvez não nessa quantidade. Mas nossos filhos, eles precisam da gente por vários motivos. Um dos motivos é que eles não conseguem compreender o que realmente precisam. Às vezes você quer levá-los de mão dada no shopping, não é porque você é super protetor, é porque você não quer que ele se perca. Mas ele não tem essa consciência de segurança. Os filhos geralmente não têm consciência do que realmente precisam. Chega na adolescência, a gente vira conselheiro deles. Olha, filho, cuidado com isso, não vai em lugar tal, olha, se afasta daquela pessoa. Ele não tem a mínima consciência que aquela pessoa pode levá-lo para o mau caminho, ou que aquele ambiente pode levá-lo a fazer coisas que ele vai se arrepender muito depois. Existem coisas que, se não tiver alguém direcionando e protegendo, a gente erra, sim ou não? Sim. E na vida adulta é igualzinho. É que é muito fácil explicar isso quando se trata de uma criança, mas na vida adulta é muito parecido. Se a gente não continuar com alguém que nos orienta, direciona, protege, a gente erra igual criança. A gente não tem nem dimensão, a gente não tem nem consciência dos perigos que corremos, se não tiver alguém nos pegando pela mão, falando, por aqui não, aqui, isso não, com essa pessoa não. Freud, o pai da psicanálise, dizia que o ser humano criou o Deus na cabeça, inventou o Deus na cabeça, por causa da necessidade, na fase adulta, de continuar com a proteção paternal. Ou seja, quando o ser humano cresce, vira adulto, e percebe que ainda se sente inseguro, que ainda assim não consegue resolver todos os problemas da vida, na cabeça de Freud, ele inventa Deus para poder ter um sentimento de proteção. É lógico que a questão do ser humano inventar Deus na cabeça é um devaneio, porém tem sentido o que Freud fala, de que o ser humano, ele percebe, mesmo na fase adulta, que ainda precisa de proteção paternal, orientação, qualquer tipo de orientação que vai levá-lo a um caminho melhor, ou protegê-lo de uma decisão que o destrua. E a gente está na fase adulta, muito parecido com as crianças, precisando de alguém para resolver problemas como angústia. Aí você tenta na terapia, ajuda. Culpa. Aí você tenta trabalhar mentalmente, autoanálise, aquela autoaceitação, autoconhecimento. Ajuda. Só não resolve. Lidar com gente difícil, tem vezes que você não queria a guerra, mas a guerra chegou até você e agora você vai ter que lutar. Existem muitas coisas na fase adulta, como tristezas profundas que podem caminhar por uma depressão, traições de todos os tipos, dores na alma que são muito difíceis de curar. Existem coisas que você carrega desde a infância e até hoje, consciente ou inconscientemente, você nem consegue ainda se libertar disso. Rejeições, pessoas que te colocaram de lado e na verdade eram para te proteger, pessoas que te machucaram profundamente. E eram pessoas para o contrário, eram pessoas para criarem um muro de proteção sobre você, e foram justamente as pessoas que te fraudaram, feriram, subtraíram,
seja nas emoções ou na matéria. Então, tudo que a gente procurar aqui na terra pode ajudar, mas nada resolve por completo. Tudo ajuda. Continue lendo bons livros, continue fazendo terapia. Se você pode ter o melhor advogado, tenha. Se você pode ter o melhor médico, tenha. Mas tudo isso é só uma ajuda, porque só uma coisa resolve. Abra comigo Apocalipse capítulo 5. Vamos começar pelo último livro da Bíblia, o livro da revelação dos últimos tempos. Hoje de manhã, eu estava vindo para cá, um amigo me escreveu no WhatsApp, falou assim: vamos fazer tal coisa hoje. Eu falei: não posso, eu estou indo para a igreja pregar. Falei: rapaz, mas você já trabalha a semana toda? Acabei de sair da mentoria lá do Destiny Mind, que é a nossa mentoria de empreendedores. Semana toda dando aula, tenho instituto de educação, faço isso, faço aquilo, viagem para palestra, escreve livro, estou no meio de um lançamento. Eu falei: sabe o que é? É que tem coisas que você ainda não entende. É que uma pessoa que experimentou o perdão de Deus um dia, vira missionário no outro dia. Quem passou pelo perdão, vira missionário rapidinho, começa a entregar a palavra. Eu acabei de subir uma mensagem no meu YouTube, que é: você não é o que fizeram de você. É João capítulo 4, quando eu explico que Jesus conversa com aquela mulher de Samaria, que teve 5 maridos e o 6º não era dela. E até ali, a mulher demorou anos, criando multidão de pecados e erros, acabando com a reputação dela. No outro dia, ela já é uma missionária de Jesus e ganha a cidade de Samaria toda para Cristo. Ou seja, quem experimentou o perdão não consegue mais ficar parado. Quando você vê crente parado, não está pregando, não está ensinando a Bíblia, não está trazendo: vamos lá para a igreja comigo. Ontem, eu escrevi com umas 3, 4 pessoas, falando: vamos para a igreja amanhã. Porque quando você passou pela redenção, você fala: não dá para ficar calado. As pessoas precisam saber que tem perdão disponível, tem salvação eterna disponível, tem cura para os problemas que ninguém nesse mundo cura. Tem solução para o que parece sem solução. Capítulo 5 de Apocalipse diz, lembre-se que, só te contextualizar, o apóstolo João, o discípulo amado de Cristo, está preso na ilha de Patmos, atualmente região da Grécia, e ele é levado, ele é arrebatado aos céus para ver os últimos dias, o acontecimento final, o dia do julgamento. Ele está vendo o que nenhum ser humano foi capaz de ver, que é o dia do Senhor. Ele está vendo a vida após a morte, ele está vendo os céus. E no capítulo 5 ele fala algo interessante: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e de todo estava selado com 7 selos. Eu vi também um anjo forte que proclamava com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, e nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, e nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, e nem mesmo de olhar para ele. Aqui a gente está num problema que nem terreno é mais. A gente está falando de um homem que está arrebatado, foi para o céu, e está vendo que no céu tem um problema para resolver. Tem um livro na mão de quem estava sentado no trono. Esse livro estava escrito por dentro e por fora, códigos que vão determinar quem nós somos. E eu vou te provar daqui a pouco. O que está escrito nesse livro é o que determina quem você é. Você nunca vai saber quem você é sem ler esse livro. Só tem um problema: nesse livro ninguém conseguia, não é só abrir, não conseguia nem olhar para ele. Ninguém foi achado digno, nem na terra, nem debaixo da terra, e nem no céu. Não tinha nenhum arcanjo, nenhum dos 24 anciãos, ninguém era digno de abrir o livro e desatar os 7 selos.
Às vezes você cria amizade com gente muito poderosa dentro do teu contexto. Aí você fala, bom, já que eu sou amigo do arcanjo Miguel, esse problema aqui ele vai resolver. Esse aqui ele não resolve. Bom, já que eu sou amigo de um dos 24 anciãos, ele vai poder me dizer o que está escrito no livro. Não, ele também não consegue abrir o livro nem desatar os seus 7 selos. Tem coisas que as pessoas ajudam, mas só um resolve. Só um resolve. O problema é que Deus não pode ser surpreendido. Repete comigo, Deus não pode ser surpreendido. Nada pega Deus de surpresa. Ou seja, o que você vê como, meu Deus, como vai ser agora? Desde a eternidade Deus já sabe como vai resolver. Ele não está pensando em como vai resolver. Já está resolvido há muito tempo na mente dele. Deus não pode ser pego de surpresa. Eu te aconselho a anotar, se você pode, a partir de agora. O choro de João, dizendo, meu Deus, ninguém foi digno de abrir esse livro. Ninguém é digno de desatar esses selos. Como é que a gente vai saber o que está escrito? Esse choro de João é um eco que começou na queda de Adão. Quando Adão, que foi criado como homem perfeito, lá em Gênesis 1, decide tomar as decisões que vão prejudicar toda a humanidade, porque através de Adão entrou o pecado no mundo. Então, está aqui a explicação. Por que o homem é mau? Porque mesmo que ninguém me ensine a mentir, eu vou mentir. Porque mesmo que eu tenha sido criado numa família muito boa, eu acabo sendo impuro, eu acabo sendo imoral de alguma forma, porque aquela pessoa nunca me fez mal, mas eu desejo mal para ela. Por que o ser humano é assim? Porque o pecado entrou na humanidade através do erro de Adão, através da escolha de Adão. E aí você fala, Tiago, peraí, mas eu vou ter que colher as consequências por causa de um erro de um homem? Deus já tinha pensado em tudo. Por mais que Adão tenha prejudicado a humanidade, Deus não foi surpreendido por esse erro. Ele já tinha um plano para solucionar as coisas. O plano já estava traçado. Gênesis 3,15 diz que um homem nascido de mulher iria pisar na cabeça da serpente. Ou seja, no próprio Gênesis aparece uma cena interessante. Quando Adão e Eva percebem que estão nus, eles tentam se cobrir com uma folha e percebem que aquilo ali não dura muito tempo e não cobre muita coisa. Então a Bíblia diz que Deus pega uma pele de um animal e cobre Adão e Eva. Isso está logo no início da criação, mas já era uma revelação de tudo que Deus pretendia. Você mesmo errou e se envergonhou, mas eu, por causa de um sacrifício, porque um animal teve que ser morto para aquela pele existir, por causa de um sacrifício, eu vou cobrir a tua vergonha para sempre. Você criou essa vergonha, não fui eu, mas eu cubro tua vergonha com o sacrifício que eu vou fazer. Em Gênesis o plano já estava todo revelado. É porque a gente não tinha nenhuma capacidade teológica, espiritual, de revelação para entender que Jesus não está atuando de 2000 anos para cá, quando ele encarnou, saindo da barriga de Maria lá em Belém. Não, Jesus está desde a criação, desde sempre. Ele é eterno, ele não foi criado. E o seu plano, o plano divino, sempre existiu. Antes de ser visto em carne, há 2000 anos, Jesus já era percebido em glória em todo o Velho Testamento. Para quem não tinha essa notícia, Jesus está durante toda a humanidade, sem contar a eternidade que a gente não consegue nem entender o que é, tentando interferir na vida do ser humano, tentando livrar o ser humano, salvar o ser humano, perdoar, trazer uma nova expectativa. Você vê que ali na roupa que Deus coseu para cobrir Adão e Eva, já era um anúncio de que um sacrifício seria feito para cobrir a tua vergonha. A minha e a tua vergonha só foram cobertas por causa do sacrifício da cruz. Senão eu estaria envergonhado até hoje. Eu estaria debaixo da acusação de Satanás até hoje. Jesus, para quem não sabe, ele era o anjo que aparece para Agar no deserto
para prometer que dela também vai sair uma grande nação. Foi Jesus que aparece em forma de anjo. Isso fica claro porque existem anjos que não aceitam a adoração, e já essas aparições aqui, ele não só aceita a adoração do homem, como pega a oferta do homem. Quando ele aparece para Gideão e fala: tu és poderoso guerreiro, só Jesus pode revelar a tua identidade. Ele fala: tu és um poderoso guerreiro. Gideão: eu? Que isso? Eu sou o mais pobre, eu sou o menorzinho da casa do meu pai. Você é um poderoso guerreiro. Jesus aparece em várias situações. Para Abraão e Isaac em Gênesis 22. Para Moisés na sarça ardente. Você pode ver que toda vez que Jesus aparece de forma ainda misteriosa, as pessoas não tinham ideia de quem era ele, não tinham ideia de que um dia ele iria encarnar, e o mistério que foi oculto dos séculos, todo mundo agora ia saber. As pessoas não tinham essa ideia. Olha que geração abençoada nós nascemos. A gente pode ter fatos agora para juntar as informações e falar: ele sempre esteve conosco. Está aqui. Ele era o quarto homem da fornalha. Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego caem naquela fornalha, e o rei Nabucodonosor fala: matamos. E quando olha, eles ainda estão vivos. E falou: não jogamos 3? Aquecemos a fornalha 7 vezes mais, e tinha 4 homens andando. É Jesus falando: não importa o que armem contra você, eu estou te provando há milênios que eu vou estar na fornalha que você estiver. É Jesus falando o seguinte: talvez você tenha que ir para a fornalha, mas nem cheiro de fumaça vai ficar na tua roupa. Ele era o príncipe do exército do Senhor lá com Josué. Josué toma Jericó, não porque era forte, mas porque o príncipe do exército do Senhor foi com eles. Existem vitórias na tua vida que você acha, por algum motivo, talvez por ignorância, que foi a força do teu braço. Era o príncipe do exército do Senhor indo na tua frente, te livrando do mal, quebrando correntes, fazendo o concorrente desistir da proposta, fazendo uma porta que estava fechada se abrir. Já era ele intercedendo a teu favor. Ele era o anjo que lutou com Jacó. Ele toca na coxa de Jacó e fala: eu mudo o teu nome. Você agora não é mais Jacó, que muitos chamam de trapaceiro. Agora você é Israel, o príncipe do Senhor, porque você lutou contra Deus e prevaleceu. Ele era a coluna de nuvem e de fogo que guiava o povo no deserto. O povo do deserto nunca tinha escutado o nome de Jesus, e Jesus já se manifestava misteriosamente como uma nuvem que dava sombra de dia e fogo que iluminava a noite. Ele era o sinal por onde ir e por onde não ir. Desde sempre ele foi nosso guia, desde sempre ele foi o orientador, desde sempre ele foi o Waze do ser humano, o Google Maps, que nos leva para o destino final em segurança e no tempo correto. Sempre foi assim. É que esse mistério estava escondido, não tinha sido revelado ainda. Ele era a rocha que dava água para o povo no deserto. Jesus nunca deixou um dos seus morrer de sede. Quem tem sede, ele fala: pode vir que eu dou água. E não é qualquer água não, eu dou água viva, para você nunca mais ter sede disso aí que você tem. Essa necessidade de aceitação, essa falta de amor próprio, essa angústia que não sai nunca, essa culpa que Deus já perdoou o teu passado, mas você insiste em querer lembrar. Se você beber da água que eu dou, porque eu sou a rocha que dá água no deserto. Beber água quando você está em casa na geladeira não tem nada a ver com você estar no deserto morrendo de sede. E Jesus fala assim: ó, está no deserto? Não tem geladeira no deserto? Eu sou a rocha que faz sair água para você. Ou seja, eu crio algo que não existe, só para você beber, só para você ser abençoado. O Antigo Testamento coloca em sombras esse mistério que há 2000 anos foi revelado claramente na encarnação de Cristo. Quando esse espírito protetor que guiava os seres humanos, que fazia as coisas acontecerem, realmente começa a se revelar. E a Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Às vezes você fica chateadinho porque alguém não gosta de você. Às vezes você se sente rejeitada porque a colega do trabalho
olha torto para você, Jesus, que antes de se encarnar já tinha feito tudo isso, quando vem perfeito e sem pecado ao mundo, nem o seu povo, os judeus, queriam recebê-lo. A sua galera, o seu povão, matou um homem perfeito. Falou que ele enganava o povo, chamaram ele de Beuzebu, diabo. Imagina o que vão fazer com a gente que é cheio de erro. Você está querendo ser aceito pelas pessoas? Você não leu a Bíblia não? Jesus fez tudo certinho e cuspiram nele, rasgaram a coluna aqui, o lado dele, furaram as mãos dele, bateram em Jesus, tiraram o sangue de Jesus a pancada. Várias vezes pegaram pedra para apedrejá-lo, ele teve que fugir. Caluniavam Jesus, dizendo que ele estava enganando o povo, tentando destruir a lei de Moisés. Você imagina um homem que era perfeito, que nunca fez mal para ninguém, sofrendo tudo isso calado. E a gente fica revoltadinho quando alguém quer atacar a gente, quando alguém fica contra a gente. Se a gente erra, às vezes a gente até merece alguns sofrimentos que passamos, mas Jesus era perfeito e passou por tudo isso. Ele fica 33 anos na terra, sem pecado, mas perdoando pecados, sem erros, mas não apontando o seu erro. O único tipo de... A Bíblia diz que ele não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar o mundo. O único tipo de pessoa que Jesus discutia, batia de frente, era o hipócrita. O único tipo de pessoa. É a pessoa que botava o dedo na cara dos outros, mas estava cheio de erro por dentro, que se fazia de especial por fora, mas era sepulcro caiado por dentro. O pecador mesmo, ele falava: vai meu filho, vai embora, a tua fé te salvou. A mulher pega em flagrante adultério, ela fala assim: querida, minha filha, onde estão teus acusadores? Ela foi embora, ele falou: nem eu te condeno, vai e não peques mais. O problema de Jesus, quando estava em carne e passou esses 33 anos ensinando o evangelho, não era com o pecador, que o pecador ele veio para perdoar mesmo, era com o hipócrita. Era com quem, sendo pecador, porque todos os homens pecaram e carecem da glória de Deus, segundo o apóstolo Paulo em Romanos, é que o homem, sendo pecador, queria apontar o outro, se incomodava com o erro do outro, em vez de se incomodar com seus próprios erros. E nesses 33 anos que ele passa na terra, ele faz milagres, perdoa pecados, restaura pessoas, casamentos, levanta pessoas desesperançadas. E quando chega o momento da cruz, que era a morte mais vergonhosa da época do Império Romano, a cruz não foi vista, como não é até hoje, como uma vergonha, mas como uma quitação de dívida. A cruz foi a quitação de dívida por tudo que nossos antepassados, nós e os que virão depois de nós fizeram, fizemos e ainda faremos. Ele já pega tudo isso e quita no sacrifício. Ele fala: você ainda vai fazer muita vergonha nesse mundo, meu filho. Deixa eu logo fazer um sacrifício que vai cozer uma roupa para cobrir a tua vergonha. Porque quando chegar o dia do juízo final, você não vai estar nu diante de Deus. Você vai estar coberto por um sacrifício que Deus vai entender que você é filho. Que você é filho e vai falar: pode vir, bendito do meu Pai. Vem que eu vou te mostrar a casa que eu preparei para você. Não foi pelas tuas obras, foi por causa do plano eterno que já estava escrito. Deus não foi surpreendido pelo teu erro. Deus não foi surpreendido pelas obras de Satanás. Ele já estava preparado para resolver o que nem tinha acontecido ainda. A cruz parecia uma derrota, a cruz parecia o fim. Ele fica 3 dias na sepultura e ele explica isso, que quando os fariseus questionam ele, ele fala: nenhum sinal vou dar para vocês, a não ser o sinal de Jonas, que fica 3 dias no ventre escuro de um grande peixe. E esse foi o sinal. Jesus ficou 3 dias no sepulcro. No 3º dia ele ressuscita. Passa 40 dias ressurreto, dando as últimas instruções para os discípulos. E depois dos 40 dias, a Bíblia diz que ele começa a subir aos céus com muita gente presenciando. Cerca de 500 pessoas foram testemunhas oculares da subida de Jesus aos céus.
Mais de 1000 pergaminhos do primeiro século foram encontrados de pessoas dizendo que viram Jesus. Enquanto muita gente acredita em Alexandre o Grande, Aristóteles, Platão, por causa de 10, 12, 20 pergaminhos que tem sobre eles. Só da ressurreição, só da história de Jesus tem mais de 1000 do primeiro século. Então, se a gente for por arqueologia, se a gente for por história, é matemático acreditar que Jesus morreu e ressuscitou. Que ele viveu, nem os historiadores duvidam. E quando ele sobe aos céus, você imagina essa cena? Depois de 3 dias no túmulo, depois de rasgar o véu para que o homem agora tivesse contato direto com Deus, ele resolve um monte de problema do ser humano, porque muita coisa ajudou o ser humano, a lei ajudou o ser humano, os profetas ajudaram o ser humano, mas só um desceu do céu para resolver. Muita coisa ajuda, só um resolve. Só um resolve. Aí ele desce para resolver. Fala assim, por mais que você pague um bom médico, existem doenças que só eu posso curar. Por mais que você trate muito em terapia, existem coisas do teu passado que só eu posso perdoar. Então ele desce, ele se manifesta, ele encarna para resolver os problemas do ser humano. E os problemas mais emblemáticos, como quem sou eu, para que eu sirvo, por que eu estou nessa terra, propósito, que é uma coisa que todo mundo corre atrás, para onde eu vou depois dessa vida. Todos os problemas filosóficos do ser humano foram resolvidos com a vinda de Cristo. E depois que ele deixa todos os ensinamentos e as soluções bem aparentes para quem quiser agora encontrá-la, ele sobe ao céu. Imagina Jesus subindo aos céus e caminhando agora em direção aos portais celestiais. A Bíblia diz que existem guardiões na porta dos céus. Imagina aqueles anjos, querubins, serafins, arcanjos. Um anjo desse de guarda, com espada na mão, vindo um homem, porque a Bíblia diz que ele subiu como homem. Um homem caminhando em direção à porta dos céus. Você imagina o alarme que foi na segurança. Você fala assim, o que é isso? Em milênios nós nunca vimos alguém conseguir vir em formato de um homem e estar caminhando em direção aqui. E todo mundo começa a se alarmar. O homem não só estava andando em direção à porta dos céus, mas ele estava sujo de sangue. E quando ele começa a chegar mais perto, apesar do desespero dos guardas celestiais, eles reconhecem que esse homem estava com as mãos furadas. E provavelmente um deles gritou, está lá em Salmos, levantai! Ó portas, vossas cabeças, levantai, portais eternos, para que entre o Rei da Glória. A porta do céu se abre, ele entra na eternidade novamente, vai direto para a sala do trono. E quando ele chega na sala do trono, está o discípulo amado ajoelhado chorando, falando assim, ninguém é digno de abrir o livro e desatar esses 7 selos. E aí vem o versículo 5 do capítulo 5 de Apocalipse diz, todavia um dos anciãos me disse, João, não chores, olha ali quem entrou, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu e abriu o livro e vai desatar os seus selos. E quando tomou o livro, quando ele tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro que entrou, tendo cada um deles harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. As tuas orações estão sendo guardadas para esse dia aqui, ó. E eles entoavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus todos os povos, tribos, línguas e nações. E aqui entra o que estava escrito no livro, que você só pode saber agora porque Jesus desatou os seus selos. E para o nosso Deus fomos constituídos
reis e sacerdotes, e reinaremos sobre toda a terra. Isso aqui é algo que nenhum advogado vai resolver para você. Não tem advogado que te defenda no juízo final. Não tem médico que cure feridas que estão tão profundas, porque não existe ainda um raio-x que bata a chapa da tua alma. Existem coisas na tua família que são multigeracionais, que se o Espírito Santo não for lá e tirar, continua passando de filho para filho. Mas o que estava escrito nesse livro que ninguém conseguia abrir é: vocês vão reinar sobre toda a terra. Eu vou fazer de você reis e sacerdotes. Ei, Dona Maria, que serve cafezinho hoje, você vai ser uma rainha e uma sacerdotisa. Você que está desempregado e acha que não é nada, você pode continuar sendo humilhado por alguém aqui na terra. No céu, você vai reinar sobre todas as coisas. Você que tem seus complexos de inferioridade, você que se acha nada, você pode melhorar aqui na terra, ainda dá tempo para melhorar, tá? Não precisa ficar nessa baixa autoestima não, mas no céu seremos todos reis e sacerdotes. Todo o sacrifício de Jesus foi para ter o poder único que resolve esse livro, para abrir e falar o seguinte: eu vou constituir vocês reis e sacerdotes, e agora vocês vão governar sobre toda a terra. Seus pecados, não me lembro mais. Eu escrevo um novo futuro para vocês. Eu resolvo o problema que ninguém aqui na terra pode resolver. Eles podem ajudar, ou tentar ajudar. Tem problema que só eu resolvo, diz o Senhor. Quando alguém me pergunta por que eu sou crente, eu falo: Tiago, você é tão inteligente porque você é crente. Já leu a Bíblia, meu filho? Se você começar a ler a Bíblia, você vai entender quem você é. O apóstolo Paulo vai começar nas suas 13 cartas da lista de coisas que nos tiram do céu. Até mesmo inimizades. Não está falando com alguém. A Bíblia diz: de forma alguma herdarão o reino dos céus. Você começa a ler a Bíblia, você começa a falar: meu Deus, eu estou aflito. A pessoa que fala assim: eu não preciso de Deus, é porque nunca leu. Porque se ler, vai dobrar os seus joelhos e vai falar: tem misericórdia de mim, que sou homem pecador. E sabe qual é a grande graça da palavra? Deus nunca rejeitou alguém que foi com o coração quebrantado e contrito diante dele. Nunca. Nunca. Ele já rejeitou hipócrita. Ele já rejeitou as pessoas que insistiram em continuar no erro. Não quem errou, quem insistiu em continuar no erro. Agora, quem chegou, independentemente do que fez, diante dele com o coração quebrantado e contrito, ele fala: pode vir, que foi justamente por você que o plano eterno foi traçado. Aliás, eu tenho até uma roupa nova para você, que é fruto do sacrifício. Vai cobrir toda essa tua vergonha, tua depressão, teu passado, teus problemas familiares. Eu vou te cobrir, porque no dia final vai ser por essa roupa que eu estou te vestindo que Deus Pai vai olhar para você e falar: esse é digno de entrar, pode vir. Você não é digno pelo que fez, você não é digno porque deu uma oferta na igreja, você não é digno porque ajudou o pobre, você é digno porque Jesus te vestiu com as vestes ideais para o dia da salvação. Jesus fez isso por você. E eu encerro dizendo: continue buscando ajuda, porque nós não somos nenhum tipo de ignorantes para fugir das ajudas humanas. Se precisar de terapia, vai. Precisa de psicólogo, vai. Precisa de médico, pelo amor de Deus, vai. Precisa estudar para melhorar teu português, estude. Precisa estudar para um concurso, faça o melhor cursinho que você puder. Precisa passar por um processo de treinamento, de mentoria para ser uma pessoa melhor, passe. Mas saiba que tudo isso só ajuda. Mas só um resolve. E se você já tem esse que resolve na tua vida, aplauda o Senhor, porque Ele vai continuar, Ele vai te abençoar, Ele vai te levar para outro nível. Fica de pé e vamos orar. A nossa oração hoje é uma oração fácil.
é: Jesus, eu te escolho para sempre, não me abandona. Tanta gente já me deixou de lado, mas não me deixa de lado. Tanta gente gostaria que eu morresse, tanta gente gostaria que eu fosse punido pelos meus erros, mas perdoa meus pecados e me leva salvo para o reino celestial, como diz o apóstolo Paulo em Timóteo. Deus me levará salvo para o reino celestial, diz o apóstolo Paulo. Uma oração tão simples. Eu já errei tanto, Senhor, e tu tiveste paciência comigo. Eu já fui por caminhos loucos, e tu insististe em ir lá com muita calma, deixar 99 ovelhas, ir lá buscar a rebeldezinha que era eu e me trazer de volta. O que eu te peço é: dá-me forças para te seguir até o fim, porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é aquele que perseverar no domingo, não é aquele que lê a Bíblia de vez em quando, é quem perseverar até o fim. Esse espírito que você está sentindo agora, essa glória que está rodeando agora, não pode ser hoje, tem que ser até o fim. Pague o preço de cada dia viver menos para você, até porque a Bíblia deixa claro que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele comanda meus dias, Ele abre portas e fecha as que não são para mim. E qualquer coisa que acontece na minha vida, eu entendo que é melhor para mim, porque Ele viu o futuro e eu só consigo enxergar um palmo diante dos meus olhos. A nossa oração é simples: Senhor, eu não